Episódio 75 dos 180 dias construindo a minha rotina dos sonhos. Oi, eu sou Letícia Martins, cantora, compositora e uma artista que ainda não tem investidor. Gente, vamos falar de terça-feira, dia 21, feriado Tiradentes. Foi ontem, inclusive. Bom, eu passei o dia praticamente um day off, que era feriado. Fui pra pousada Monjolo, que é a pousada que eu vou desde a infância. Sou apaixonada naquela pousada, maravilhosa. Mas, à noite, eu tinha show. Então, desde do acordar até o momento do show, eu estava me cuidando. Por quê? Eu vim de um fim de semana rouco. E N fatores. O principal, aquele treino vagabundo que eu falei pra vocês, que, treine fofo, mas não treine continuamente. Pois é, eu estava treinando fofo continuamente. E aí, fiz uma sequência de shows onde eu fiquei rouca. Por quê? Por consequências dos meus próprios atos. E aí, eu tive que entrar num remédio, né? Que é um remédio que a gente usa paliativo. Eu falei pra vocês que eu já fui no médico da voz, preciso fazer um tratamento. Esse tratamento ele não é tão em conta assim. Eu vou dar conta de fazer? Vou dar conta de fazer. Provavelmente mês que vem. Esse mês a gente tá realmente segurando muitos pratos, equilibrando ali a vida em relação a contas. Mas, aí eu tomei um remédio paliativo, né, desde cedo, na hora do almoço, à tarde, um pouquinho antes do show, pra realmente dar aquela segurada nessa rouquidão. Funciona? Funciona, mas funciona a muito curto prazo. Então eu não indico, inclusive nem vou falar o nome do remédio, não indico a vocês a usar, porque ficar tomando remédio só para aquele momento, não acho viável, mas é mais sensato fazer o tratamento. Enfim, procurar um médico, fazer o tratamento, ver o que você tem, o que você deixou de ter. Eu fui pro show, lindíssima, uma roupa maravilhosa, estreiei minha roupa, inclusive adorei ela. Fui lá pro show, fiquei lá no meu cantinho, tomei bastante água para me hidratar e comecei o show. O engenheiro de som que foi, não é o engenheiro que normalmente a gente tem ali. Logo, eu sabendo disso, eu sei que não vai entrar os efeitos que geralmente tem com o nosso engenheiro de som. Então eu tinha que realmente usar a voz ali com todo o potencial possível daquele dia de ontem. E é uma coisa muito engraçada, porque na hora que eu comecei a cantar, eu não estava me ouvindo. Por que de acha eu não tô me ouvindo? Não sei. Talvez costume, né? Talvez o costume do jeito que é colocado o som de um engenheiro para outro. Então eu ainda tenho que achar esta parte de conseguir me ouvir sem o fone. Eu coloco o fone de um lado para ouvir ali o clique, para ouvir tudo, mas eu não consigo me ouvir sem o fone. Então eu não sabia se estava bom, se estava ruim, se estava rouco. Eu estava muito focada em sensações corporais, que é o ideal. Mas, você tem ali o costume de ouvir de ouvido, né? E você fica meio, oh meu Deus, será que tá bom? Será que não tá? E aí tá, foi muito bom o show, foi incrível. Eu comecei a cantar e eu comecei a ver muitos, assim, fora do normal, muitos celulares pra cima gravando. Lembra que eu falei que era no episódio anterior de fingir até acreditar, até ser, que é o nível de grandeza que eu tenho que ter esse fingimento de acreditar que eu sou uma cantora muito grande, muito foda, que é a visão que os meus amigos, quem tá perto de mim, está vendo, e eu ainda não consigo ver. Eu sei que eu sou uma cantora que está evoluindo, que está crescendo, que é foda no que faz, mas eu não vejo ainda essa grandeza de artista igual os outros me veem. E ontem, no meio do show, eu vi muitos celulares pro alto, assim. Quando eu olhei aquilo,
Aí veio esse fake to maker, né? De finge até ser. Veio o pensamento na hora. Eu sou uma cantora grande. Porque eu tô vendo tanto celular, velho. Tá na minha cara. Tá na minha cara. A galera tá gostando do nível de querer gravar e guardar aquele momento pra eles. Então, sim, eu sou uma cantora gigante. E aí eu comecei a pensar desta forma, na hora que eu vi os celulares, e comecei a agir dessa forma no palco. Vocês não estão entendendo a desenvoltura que foi. Foi muito diferente do só da Letícia cantora que está crescendo e da Letícia que acredita que é uma cantora já grande. Muito diferente a desenvoltura. E quando eu percebi, falando aqui com vocês e analisando isso, realmente faz a diferença de você ter esse tipo de postura. Ah, você não acredita 100%? Finge, velho. Finge até acreditar. Porque a sua postura muda. E a minha postura real mudou. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem eu cantando ontem. A desenvoltura, eu tava muito solta. Eu tava muito à vontade. Eu tava sendo admirada em voz alta por N pessoas, por pessoas que eu conheço, por pessoas que eu não conheço, pessoas que nunca me viu na vida. E, cara, é um negócio que tá acontecendo, isso vai fortalecendo, sabe? A artista que eu estou sendo. Não vou nem falar que eu estou me tornando. A artista que eu realmente sou. E mano, o dono da banda saiu, me deixou lá pra cantar, saiu, sentou na frente, assim, onde estava o engenheiro de som, e ficou olhando, admirado. A gente percebe pelo olhar, saca? E assim, é muito legal, é muito legal. Você primeiro muda internamente, para depois refletir isso no externo. E eu vou trazer duas vertentes. Essa primeira do você muda internamente, aconteceu hoje uma conversa no trabalho, que eu tava falando com uma moça, que ela falou assim, que ela tem vergonha de ir em lugares chiques, e, sei lá, vou dar exemplos simples, tá? Beber em taça, se valorizar, comprar uma roupinha. E, cara, eu tava falando pra ela uma coisa que eu já passei por esse processo. De você tem que se auto-amar. Você realmente tem que se amar para os outros amar você. Por quê? Antes, eu bebia em qualquer copo. Antes, eu tinha copo de atlética, porque eu era muito rolê de faculdade. Joguei tudo fora. Eu tenho 6 tacinhas aqui. Mas eu bebo água na taça. Eu bebo suco na taça. São pequenos gestos para você se amar, que vai melhorando a sua autoestima. Esses pequenos gestos, ele vai te dizendo inconscientemente que você é merecedora daquilo. E por que eu tô trazendo isso? Aí eu dei uma dica para ela, e aí é uma dica que eu posso trazer para vocês, principalmente mulherada. Tudo que você tem receio ou vergonha de fazer, faça uma lista, escreve. Nunca fui no restaurante chique. Nunca fiz isso, não bebo na taça. E uma vez no mês, tira um dinheiro para vocês. E esse dinheiro, ele não tem que ser o último a tirar do seu salário, do que você ganha. Ele tem que ser o primeiro. Primeiro você se paga para depois pagar os outros. Porque se você esperar primeiro pagar todas as contas, pagar todos os incêndios, nunca vai sobrar o dinheiro para você. Porque conta vai ter todos os meses. Agora, se você não se prioriza, entende que você nunca vai ser prioridade para você na sua própria vida. E isso é um negócio que eu aprendi, estou aprendendo, né? Primeiro foi priorizar minha casa, que é o meu conforto, meu lar. Foi trocar copos insalubres, copos de requeijão, copos de atlética, de época de faculdade, por taças. Porque o beber na taça é mostrar que as melhores louças
são para mim e não para as visitas. Uma roupinha por mês tem que seja comprada na Shein para eu valorizar o que eu gosto de vestir. E por que eu tô trazendo essa situação que aconteceu hoje no trabalho para vocês? Porque, assim, muita gente acha que primeiro a gente tem que organizar o rolê de fora, o externo. E não é. Quando você organiza internamente situações com você, flui as coisas mais rápido. Eu primeiro precisei entender sobre autoestima, entender sobre conhecimento, autodesenvolvimento, entender sobre autoamor, entender sobre realmente me desenvolver. Porque aí eu sei o que eu quero ou deixo de querer, o que eu aceito ou deixo de aceitar, e o que eu mereço. Tem um vídeo que ela já foi minha psicóloga, inclusive ela é maravilhosa, sou apaixonada nela. Eu vou deixar o link embaixo aqui do TikTok, o link desse vídeo, se você quiser assistir. Ela é perfeita. Ela fala sobre merecimento. Uma situação ali que você tá no restaurante e aí no cardápio tá escrito assim, batata frita. É a única coisa que tem nesse cardápio. Eu vou resumir, tá? Se vocês quiserem assistir, é maravilhoso. E aí ela, morrendo de fome, falou assim, e o garçom, o que você quer? Aí ela, no cardápio só tem batata frita, batata frita. Na mesa do lado, pediram um risoto lá. Ué. Na verdade, ela fala assim, por que meu cardápio só tem batata frita? Você pode pedir qualquer coisa. E ela, então eu quero risoto. Mas você não vai querer comer batata frita? E ela, morrendo de fome, falou, não, eu vou esperar o risoto. E o risoto veio mais rápido do que ela imaginou. Bom, assiste o vídeo que é melhor, ela vai explicar melhor, mas entende que a gente não tá falando de comida? Entende que a gente tá falando de merecimento? Por que a vida pode oferecer uma batata frita, mas por que eu vou aceitar uma batata frita se eu posso ter um risoto? Entende? Isso é o que você determina para você. Você vai ficar só na batata frita ou você vai querer aguardar um tempo a mais, mas que seja um bom risoto? Entende? Então, quando eu falei sobre fazer uma lista, é para você fazer o exercício de merecimento. Eu mereço. E todo mês eu mereço tirar ali, nem que seja R$ 100, para fazer um item dessa lista todo mês. Quando você começa a se priorizar, pessoas vêm para você. E eu vou trazer um ponto da minha vida pessoal, onde vocês sabem que eu não falo muito da minha vida pessoal, mas só para vocês entenderem o contexto. Eu tô conhecendo uma pessoa. Ontem essa pessoa foi no show. E eu já falei várias vezes para vocês que eu não tive apoio, né? De pessoas muito próximas a mim. Principalmente quando... Pior ainda, quando era relacionamento. Relacionamento era competição, inveja do meu brilho, briga, ou eu, ou a música, ou eu já cheguei a ouvir uma situação que era eu tenho que ser o peixe maior da lagoa. E tipo, sabe? Então, era o nível de merecimento que eu achava que eu tinha. Essa pessoa que eu estou conhecendo fez totalmente o oposto. Foi no meu show, me filmou de início até o fim, o olho estava brilhando de uma admiração genuína do que eu estava fazendo. Em nenhum momento pôs-se a querer competir do rolê ali, de eu tenho que brilhar mais que ela, porque eu sou fodão, sabe? Então, por quê? Mas por que essa pessoa veio? Porque eu não aceito mais a batata frita. Eu entendi que a batata frita é muito pouco para mim. Eu quero um risoto. E para que eu queira um risoto, eu tive que mudar a minha postura. E aí, o risoto veio. Entende? Então, hoje, esta pessoa que eu estou conhecendo está me mostrando algumas coisas ali que, se fosse diferente do que está sendo, talvez não andaria para frente o nosso rolê, entendeu?
Por quê? Porque eu não aceito mais migalhas, eu não aceito pouco. Porque eu sei que eu sou uma pessoa muito foda. E eu sei que pra estar comigo tem que ser uma pessoa muito foda também. E é um admirando o outro. Então, assim, homens, não queiram competir com as suas mulheres. Pelo contrário, admirem elas. E mulheres, não aceitem meninos. Aceitem homens. Onde te admiram, te elevam, sabe? E assim, fala, mano, eu tenho uma mulher foda. E a mesma coisa, é um admirando o outro, um apoiando o outro na sua carreira, um vendo o trabalho do outro e falando, cara, que foda, você é foda no que você faz. Porque na minha cabeça não existe espaço para competição, mesmo porque são profissões diferentes. E mesmo se fossem profissões idênticas, são pessoas diferentes, com entregas diferentes, com propostas diferentes, onde não cabe a competição. É um fortalecendo o outro. Então, assim, principalmente mulheres, porque o mundo é machista, não vou mentir, né? Se você não se priorizar, quem vai? Se você só priorizar a outra pessoa, você sempre vai estar à mercê da outra pessoa, você fica para escanteio. Os seus sonhos ficam para escanteio. Eu não estou falando que você não tenha que priorizar outra pessoa, mas primeiro você. Isso serve tanto para homens mas quanto mulheres, mas principalmente mulheres, porque a gente foi ensinada, doutrinada a ser a dona de casa, a cuidar do marido, a não sei o que lá. Primeiro cuida de você, mulher. Depois que você está muito bem cuidada, muito bem terapeutizada, sabendo o que você quer, a pessoa certa que entende isso, ela vai vir, ou ele vai vir. Por quê? O nosso brilho, a nossa energia, a nossa autenticidade, quanto mais nós fomos nós, 100% autêntica, 100% donas de si, isso é sexy, isso atrai, mas atrai as pessoas certas. Então vale a pena, às vezes, falar assim, não, tô afim, eu tô morrendo de fome, poderia comer batata frita? Poderia, mas eu quero risoto, porque eu mereço um risoto, entende? E, bom, agora tá acontecendo isso comigo, eu tô muito feliz, mas eu só trouxe esse ponto da minha vida pessoal para colocar na sua cabeça, principalmente mulher, de primeiro você se cuide, primeiro você se priorize, depois a pessoa que você vai se relacionar. Isso não só com relacionamentos amorosos, mas todos os tipos de relacionamentos. É pôr limite, é falar, é impor, não é nem impor, mas é colocar os seus limites na mesa. Se os seus limites não for respeitados, você já sabe que não deveria estar ali. Porque amigos que te amam, que te respeitam, vai respeitar os seus limites. Bom, a dica de hoje, velho, que eu posso dar para vocês é isso. É você primeiro procurar se desenvolver, procurar a se amar, procurar a, sabe, cuidar primeiro de você. Porque isso afeta todas as áreas da sua vida. Não é só relacionamento. Afeta financeiro, afeta trabalho, afeta seu bom humor, afeta tudo. Até trabalho, velho. Até trabalho afeta. É por eu estar numa energia tão boa, já faz um tempo, só estou atraindo para mim bons trabalhos. Bons trabalhos que condiz com o que eu quero fazer. Entendeu? O que não é meu, ele sai. A energia repele. O que é meu fica. Então, a dica é: cuide de você, da sua energia, do seu autodesenvolvimento, de você se amar. Porque essa energia de cuidado que você vai ter com você mesmo só vai atrair coisas boas para você, em todas as áreas. E é uma coisa assim surreal, surreal
de bom. Então, eu vou deixar uma playlist aqui, que é uma playlist de cura, né? Que ela ajuda muito a destravar as chaves ali para que você comece a entender a questão do autocuidado, do auto-amor, enfim. Se você é muito musical igual eu, põe essa playlist na hora que você vai arrumar uma casa, cuidar das suas coisas e vai ouvindo, vai ouvindo. É muito gostoso de ter ali. Pega mecanismo, gente. Ai, não tenho como pagar uma terapia. Podcast no YouTube. Ai, não sei o quê. YouTube tem quase tudo. De graça. Vai fazendo o que você consegue fazer hoje. E com o tempo você vai ver que você vai desenvolvendo, a sua mentalidade muda, começa a ler livros. Eu tenho o Clube do Livro, vou deixar aqui o link do Clube do Livro para vocês. Clica nele, é uma tabelinha de Excel, onde são livros de autodesenvolvimento. E aí você clica lá, tem audiobook, que é gratuito, e tem o livro, que é o valor mais em conta que eu achei para vocês. É só clicar da Amazon. E é isso. Então, a dica de hoje é: se priorize e se desenvolva. Beijo para vocês, até a próxima.